Boa tarde, Mariano Cabreira mais uma vez aqui para bater um papo rápido com vocês sobre a conjuntura nacional. E quero dizer para você por que a gente debate a conjuntura nacional. Porque para você fazer política, para você poder debater com seus eleitores, com seus amigos, com as pessoas que você quer convencer de que seu projeto é real e concreto, você tem que saber como é que está a política nacional, porque é da política nacional que desce todas as ações que você propõe. Se você for, por exemplo, como candidato ou candidata a prefeito ou vereadora no seu município, agora em 2024, você vai dizer, por exemplo, você vai falar sobre educação. Se você for, qualquer que seja o cargo que você dispute, você vai ter que falar da escola pública, porque a função do município, na parte que lhe cabe, é administrar a educação pública. Como vereador, você vai dizer como é que você vai fiscalizar, e como prefeito, você vai dizer como é que você vai implementar, como é que você vai produzir, como é que você vai melhorar, como é que você vai gestionar sobre a educação pública. E, portanto, você precisa saber como é que a política nacional da educação está. Se você for falar sobre transporte coletivo para os estudantes, você vai ter que saber como é que está feita a questão nacional sobre transporte e como é que está a economia no que tange ao salário do trabalhador ou da trabalhadora. Todos os assuntos do seu bairro, todos os assuntos da sua cidade dependem da política nacional. Portanto, é bom você acompanhar e procurar debater, dominar os assuntos, ler vários jornais. Eu estou falando dos jornais mesmo, os jornais oficiais. Mesmo os jornais oficiais, você tem que ler um ou dois, no mínimo dois, para você poder fazer um apanhado, para você ter uma ideia. Se você for assistir jornais nas televisões, procure assistir 2, 3 jornais para você pegar a média do entendimento e entender. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar a respeito da política indigenista do novo governo. O Lula teve no domingo, na reserva Yanomami, onde constatou-se que os índios estavam morrendo de fome, sem remédio, cercado pelo garimpo e estavam totalmente abandonados pelo governo anterior. Bem, o que é que me faz acreditar nisso? Veja, o garimpo ilegal, e eu tive na área do garimpo no início dos anos 80, eu tive na área quando estava iniciando o garimpo no norte do Mato Grosso, eu andei perifericamente por lá, portanto, embora não possa dizer como é que acontece na Amazônia, mas eu tenho a ideia de como é que isso faz. Como é que isso é financiado, como é que isso é organizado. São grandes grupos nacionais e internacionais que financiam o garimpeiro lá na ponta para poder fazer isso. Eles isolaram a reserva Yanomami, cercaram, não permitindo que tivessem acesso aos medicamentos, até porque a ONG evangélica, a Fundação Kaiowá, que recebeu quase 80% do dinheiro destinado aos índios, eles contratavam os médicos que não ficavam na reserva, eram transportados lá para ver as questões de urgência e os índios ficaram à mercê dessa ONG evangélica e dos garimpeiros, foram cercados e estavam morrendo de fome. O que é que a gente vê agora como defesa dizendo isso? Tem gente dizendo que os índios não são brasileiros, que são venezuelanos e que foram trazidos para cá porque o Lula está querendo dinheiro internacional, de ONG, parará, essa coisa todinha. Bem, o que é que eu tenho a dizer sobre essas coisas? Na verdade, eu ainda não sei direito como eu vou fazer a abordagem, mas eu vou parar de responder ou eu não quero responder a essas fake news levantadas pelos grupos que apoiavam o ex-governador. Eu quero fazer a comparação das diferenças de governança. O que há de diferente na postura do Lula e lá em loco ver o que está acontecendo? Significa que ele tem empatia, que ele vai ver o sofrimento e que ele vai fazer o investimento necessário para cessar essa situação.
Ele vai fazer isso com o índio, vai fazer isso com quilombolas, vai fazer isso com os trabalhadores de uma maneira geral. Onde tiver uma injustiça, o governo federal vai estar lá. O olhar da presidência, o olhar do Estado brasileiro vai se voltar a proteger os menos desassistidos. Essa é a diferença. Essa é a diferença. No domingo agora, nós não tivemos presidente andando de jet ski em praia, né, comendo camarão ou expondo isso. Nós tivemos um presidente indo visitar uma aldeia que estava precisando e viajando para participar de uma reunião para debater os assuntos da América Latina. Qual que é a diferença entre a reunião que está acontecendo hoje do CELAC lá na Argentina, quando o governo passado? O Bolsonaro não fez, ele brigou com todos os vizinhos, não se interessou pela política externa, aliás, fez a política externa mais conservadora e mais xenófoba que a gente tem conhecimento, mas o atual governo está discutindo de forma estratégica o papel do Brasil no fortalecimento da América Latina. Tem gente que está dizendo, está emprestando dinheiro novamente para ditaduras. Na verdade, o Brasil tem que fazer o papel de liderança, porque a China que é tão espizinhada, dita por eles, que é comunista, eles, ao se isolar do mundo, a retirar o Brasil da América Latina e ficar o Brasil isolado do mundo, permitiu que a China investisse na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Colômbia, na Venezuela, em todos os países da América Latina. Hoje, o maior relacionamento externo dos países da América Latina é com a China. O Brasil precisa novamente ocupar esse espaço para que ele seja liderança e seja o interlocutor dos povos aqui da América do Sul. É assim que se faz política externa. Se unindo num bloco, porque negociando em bloco você tem mais capacidade. Mas eu quero sair da América Latina, voltar novamente para o Brasil e dar uma linha para que você possa, ao organizar a sua campanha, você ter um discurso progressista em defesa da sua categoria, do seu sindicato, do seu bairro, da sua cidade. Veja, um político, ele só é entendido se ele conhece de fato a situação daquele que ele quer representar. Se você quer representar bem a sua população, você tem que ir lá e tem que conhecer a sua realidade. Isso o novo governo está fazendo. Se você vê a montagem dos ministérios, na educação, a melhor experiência brasileira na educação foi para o Ministério da Educação. A melhor experiência brasileira na assistência social e no apoio nutricional à população foi do Piauí e foi para o desenvolvimento regional. Se você pegar cada um dos ministérios, você vai ver que foi montado de acordo com a necessidade de cada foco. Foi assim na questão da mulher, foi assim na questão dos direitos humanos, foi assim na questão do combate à desigualdade racial, é assim em todos os ministérios sociais foi feito isso. Aqueles que foram negociados de forma política é o perfil que o partido escolheu e a gente vai aguardar para ver como é que isso vai desenrolar. Mas os ministérios da economia, os ministérios da área social, esses foram escolhidos a dedo para dar resposta às necessidades do povo que mais precisa da proteção do Estado. O Estado tem que servir para proteger aqueles que mais precisam dele. Esse é o estado de bem-estar social que o governo atual se propõe a levar adiante nesses 4 anos. Portanto, você vai ver gente dizendo que o governo outra vez voltou à corrupção, que voltou tudo isso. Eles precisam explicar os 75 milhões gastados no cartão corporativo, as despesas dos filhos, as despesas de festas, as despesas com as motociatas, as despesas, enfim, com todas as despesas pessoais que não tinham que ser pago com cartão corporativo.
e que foram feitos pela Presidência da República. E é bom a gente fazer um debate aí. O presidente tem um salário. Esse salário dá para suprir as necessidades de pequenos gastos que ele possa ter particular. Remédio, uma carne, um camarão que ele possa estar. Mesmo assim, o cartão corporativo ele pode cobrir essas necessidades. Ou seja, o presidente pode investir o seu salário total, que a sua despesa pessoal é coberta pelo cartão corporativo. Mesmo assim, eles fizeram do cartão uma rachadinha. Tá? Eles sacavam dinheiro vivo, pagavam as contas do cartão emprestado da primeira-dama, da sua amiga, e assim foi fazendo, misturando tudo, fazendo enfim, não tem nem nome que eu possa achar para me dizer o que eles fizeram com esse cartão corporativo. Tem que explicar. O cartão corporativo tem que explicar como é que se investiu tanto dinheiro da saúde indígena numa ONG só, por que é que gastou-se tanto dinheiro com viagens aéreas para se atender os Yanomamis, como é que eles gastaram tanto dinheiro e deixaram esse povo desassistido, como é que gastou-se tanto dinheiro e onde foi o dinheiro dos cartões corporativos, aonde que foi todo esse dinheiro. Isso é que tem que ser explicado. O caso dos Yanomamis é apenas a ponta de um iceberg do que foi feito com o resto da população trabalhadora do Brasil. Com certeza, hoje, mais de 30 milhões de pessoas vão dormir sem jantar. Ah, mas já é governo, por que não está servindo picanha? Porque não deu tempo ainda de arrumar tudo. Não deu tempo. Isso vai levar 3, 4, 5, 6 meses até que esse governo possa começar a operar. Mas com certeza o povo já está com a autoestima melhorada e já começa a ter mais disposição para ir buscar emprego e lutar pela sua vida nesse novo governo, certo? Portanto, eu queria falar isso, que os Yanomamis é a ponta de um iceberg que o Bolsonaro deixou para o Brasil. E isso ainda vai aparecer muito mais, é só continuar as operações, as investigações, os inquéritos, e que cada um dessas pessoas tenha o direito de um julgamento justo, de um inquérito imparcial, de um juiz imparcial, e que a produção de provas seja feita de forma real, não como eles fizeram no caso da Lava Jato. Um abraço, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.